Quero cumprimentar a todos com um bom dia, Boker Tov, Shabbat Shalom. Quero cumprimentar também você que nos assiste em casa, onde quer que você esteja, no escritório, no seu trabalho, né? E queremos também convidar você que venha participar conosco aqui na Hesed Ve'emet, aqui em Vitória, e que este estudo também faça diferença na sua vida. Nós temos aqui o compromisso de estudarmos a palavra dentro do contexto hebraico. Isso que nos diferencia das demais ou dos demais ensinos, se a gente puder classificar assim, né? Protestante, evangélico. Muitas pessoas acreditam que ser judeu messiânico é ser um evangélico que de repente use talit, use kippá, e é muito mais profundo, é muito mais amplo do que isso. Então nós aqui na sinagoga, nós temos o costume de estudarmos as escrituras à luz do hebraico bíblico, e também à luz de um contexto mais completo, que envolve história, envolve sociologia, envolve filosofia, envolve a própria cultura do povo de Israel, das épocas bíblicas. Então esse é o nosso objetivo. Por isso que nós acreditamos e nós pregamos inclusive a restauração. Não é verdade? E hoje não vai ser diferente. Nós encerramos um ciclo, né, de mensagens, de ministrações, que não necessariamente tinham contato direto ou relação direta com a Paraxá. E eu conversando com o Orochi Francisco, nós daremos continuidade a esse mesmo estilo de ministração. Hoje, por exemplo, nós vamos abordar um texto que não necessariamente está diretamente relacionado com a Paraxá, ok? Faremos isso esse mês, hoje, em agosto, faremos isso em setembro e também em outubro. Então nós teremos 3 momentos aqui que nós estudaremos a Bíblia à luz do contexto hebraico e também da cultura, inclusive hoje também da arte. Nós lançaremos mão da arte para entendermos um determinado contexto bíblico, ok? Bom, o título de hoje, se a gente puder traduzir assim, é algo parecido com isso. A Shabbat com uma dose de hebraico. Tem um filósofo, existe uma frase anônima, ninguém sabe de quem que é, talvez um dia eles encontrem de quem que é essa frase. Existe uma frase que circula que é assim: todo ser humano precisa de uma dose de alguma coisa. E nós precisamos de uma dose hoje de hebraico bíblico. Então que a gente receba essa dose, essa porção dobrada, que o Senhor nos abençoe, que a gente possa não apenas aprender aqui, mas que a gente possa de alguma maneira compartilhar isso com outras pessoas, que na minha opinião é o mais importante. Você guardar informação para você, é você querer bênção só para você. Então você tem que compartilhar a informação, compartilhar o conhecimento. Sendo assim, então, vou começar aqui com a primeira parte. Bom, nós falamos então da Parashat, a gente não pode deixar de citar aqui a Parashat, que é Devarim de 21:10 a 25:19, que começa, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e aí continua o texto. Só fazendo um comentário dessa paraxá, é uma paraxá que nós temos ali muitos ensinamentos com relação a algumas leis, algumas recomendações do Eterno, inclusive com relação à guerra, com relação a casamento, com relação a matrimônio, com relação ao próprio uso do talit. Deus deu direcionamento específico para o uso do talit. Algumas pessoas falam: por que você usa tudo isso? Tem o talit, kippá. Eu disse: olha, eu uso porque foi recomendado. O kippá não, mas o talit foi recomendado, inclusive com a confecção das franjas, inclusive com a cor das franjas.
O correto mesmo aqui é ter uma franja azul. Aqui é branca, mas né, na próxima vez que eu voltar a Israel, eu deixei sempre um motivo para voltar lá. Eu vou trazer uma cordinha e, né, enfim, colocar aqui. E tem um outro detalhe muito importante. Quando você lê com atenção essa paraxá, existe um texto ali, uma parte que diz que quando um homem se casa com uma mulher e tem filho com essa mulher, e depois se casa com uma outra mulher e tem filho com essa mulher, se por algum motivo ele aborrece uma outra mulher, e essa mulher que ele aborrece, se ele tiver um filho com ela, e esse filho for o primogênito, ele é o primogênito. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo? Abraão, né? Pois é. Quem era o primogênito? Isaac ou Ismael? Ismael era o primogênito. De acordo com Devarim, ele era o primogênito. Isso significa o que para a gente? Que o que existe lá no Oriente Médio, aquela porção de terras, tem que ser dividida, não dividida formalmente, mas os dois povos, judeus e palestinos, devem conviver em paz. Não sei quando isso vai acontecer, né? Às vezes a gente vê os noticiários, parece que isso está muito longe de acontecer, uma conciliação. Mas o fato é, o primogênito é Ismael. Mas Isaac também tem parte na herança. Então a terra tem que ser dividida, ou seja, compartilhada pacificamente entre os dois povos. Interessante isso, né? Então, na verdade, ali não existe um dono, existe os dois filhos que são os donos, que são os herdeiros, não é verdade? Mas enfim, vamos começar o nosso estudo então de hoje. Quero começar com Bereshit, né? Gênesis. Esse texto ele é muito interessante, porque a gente consegue fazer algumas conexões muito importantes entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O nosso objetivo aqui é estudar a Bíblia de um único ponto de vista, do ponto de vista judaico. Porque quem escreveu a Bíblia foram judeus acima de tudo. Então o Novo Testamento não é algo separado do Antigo Testamento, mas é algo junto, é algo unificado. Então nós entendemos o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Eu vou mostrar isso hoje para vocês. Talvez isso alguns já conheçam, mas é uma parte muito interessante. Bom, lá em Gênesis 1, ou Bereshit 1, a gente lê, não é isso? Ó. Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, veet, ou vaet, haaretz. No princípio, né, Reshit, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Só que o problema do hebraico, principalmente o hebraico bíblico, não o hebraico de hoje, mas o hebraico bíblico, ele era uma língua muito pobre, muito, digamos que, sem muitas palavras para definir outras situações, outros contextos. Então, uma única palavra, ela pode significar muitas coisas, inclusive essa palavra Reshit. Querem ver? Olha que interessante. Opa! Reshit, que na verdade começa com B, né? Bereshit. Então esse B é uma preposição, ela pode significar pelo, no, para ou através de. Ok? Vamos repetir? Ó, B significa pelo, no, para ou através de. Como que eu vou entender qual é a preposição correta? Dependendo do contexto. Por isso que o hebraico bíblico é um idioma, na época, pobre. Porque você tem uma palavra para significar muitas coisas. Então você tinha que estar atento à conversa, ao contexto, para você saber qual preposição o interlocutor estava se tratando. Correto? Agora, olha que interessante, a palavra Reshit deriva de Rosh. Quando nós falamos, né, Rosh Francisco, o cabeça Francisco, o líder Francisco, o primeiro Francisco, né? Mas ela significa outras coisas também, olha, significa princípio, significa primeiro, significa primogênito, significa primazia.
Nossa, quanta coisa Ereshit significa, né? Porque, volta a lembrar, o hebraico é um idioma para a época pobre, né? Então, o que nós temos? Bereshit, a junção, né, de pelo, no, para ou através de, junto com cabeça, princípio, primeiro, primogênito e primazia. Agora, olha que interessante, quando a gente vai para o Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento rechearam o Novo Testamento com menções, com citações diretas e indiretas do Antigo Testamento. Por isso que, se você quer entender bem o Novo Testamento, entenda bem também o Antigo Testamento. A maioria das cartas de Paulo, os ensinos de Jesus, tem conexão direta com o Antigo Testamento. E quando você estuda o Antigo Testamento, utilizando, eu não digo um artifício, mas um pouco de hebraico, né? Você vai ver como que isso vai enriquecer o seu estudo. Porque, infelizmente, é difícil você compreender alguns contextos do Antigo Testamento sem a gente lançar a mão do hebraico. É muito difícil. É uma língua muito importante que a gente deve aprender, inclusive, né? Mas vamos então abrir no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos abrir. Colossenses, no capítulo 1. Olha que interessante. Colossenses, no capítulo 1. Beleza, ok. Todos encontraram? Ok. Então, ó, depois de termos estudado um pouquinho de hebraico, né, Bereshit, você viu que o hebraico é fácil, né? Tem muitas palavras para significar uma única palavra, tem muitas preposições para definir uma única palavra, então a gente vai ter que entender o contexto. Então, olha que interessante, ó, Colossenses no capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 ao verso 20, e depois 26 e 27. Preste atenção nas palavras e nas preposições que o apóstolo Paulo utiliza nesse texto. Colossenses 1, a partir do verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, grifa essa palavra pelo, a preposição pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Conseguiram identificar essas preposições? Pelo, para. Esse aqui, ó, para ele, pode ser melhor traduzido como através de. Paulo está usando todas aquelas preposições que B significa. Vamos voltar? Olha que interessante, ó. Voltando aqui, ó. Pelo, no, para e através de. O apóstolo Paulo está usando todos os significados possíveis da palavra B. E aí ele usa todos os significados possíveis da palavra reshit. Vamos ver? A partir agora do finalzinho do verso 16, ó, por ele e para ele. Ok. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Agora, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quantas que estão na terra como as que estão no céu. Entenderam? Você vê que o apóstolo Paulo, ele utiliza como se fosse um dicionário hebraico para tentar trazer todos aqueles significados que a palavra bei e a palavra reshit significavam no contexto hebraico. Então, quem é judeu,
e lê um texto como esse aqui, ele só pode estar falando de quem? De Reshit, de Bereshit. Ou seja, aquele que estava lá no início, aquele que estava lá no início de todas as coisas. Antes de que tudo fosse criado, ele já existia. E de quem que a gente está falando? De quem esse texto se trata? Yeshua HaMashiach. Interessante. Olha o verso 26 agora, vira a página. Olha, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Olha que interessante, isso foi oculto durante muitos anos, e de repente ele foi revelado aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo. Olha que interessante, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, todo esse conhecimento, de alguma maneira, estava encoberto, estava escondido, e era um mistério, inclusive para os judeus. Isso foi oculto também dos judeus. Os judeus que esperavam, que aguardavam o Messias durante tanto tempo, e ele veio, e eles não reconheceram. E tem um outro texto que o apóstolo João também trata desse Reshit. Vamos lá, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Olha que interessante esse texto. E esse texto é muito clássico, ele é bem conhecido. Olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Note que o apóstolo João também usa esses artifícios dessas preposições, por Ele, através dEle. E se você quiser ler esse texto da seguinte maneira, ó, no princípio, Bereshit era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava, Bereshit, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, através dele, por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí o texto continua, olha o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, ou, se você quiser, primogênito, do Pai, cheio de graça e verdade. O que isso te lembra? Hesed vehemet. Legal, né? Interessante. Graça e verdade. Hesed vehemet. Então veja, aqui ele está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, esse verbo habitou tem um significado muito interessante, que na verdade, se a gente pudesse traduzir, na nossa língua portuguesa não tem esse verbo, mas se a gente pudesse traduzir esse habitou entre nós, da mesma forma que Deus pediu que construíssem um tabernáculo no deserto, para que ele habitasse no meio do seu povo, o mesmo verbo que é utilizado no Antigo Testamento para esse fim, é o mesmo verbo utilizado aqui pelo apóstolo João, para designar, como que Deus habita conosco. E o verbo correto seria tabernacular. Existe esse verbo na língua portuguesa? Eu acho que não, Mas se você quiser flexionar, você consegue. Eu tabernaculo, tu tabernaculas, vós tabernaculais. Eu não sei, mas é difícil. Mas o verbo é esse, tabernacular. Ou seja, é montar uma barraca e morar no meio do povo. Mas por que esse verbo tabernacular? Por conta do tabernáculo que Deus pediu que Moisés erigisse lá no deserto. Entende? Então, quem é esse verbo? Quem é esse primogênito? Quem é essa pessoa que se fez carne, mas que esteve lá no início com Deus, na criação?
o próprio Yeshua HaMashiach. E hoje um dos maiores problemas que a gente vê do ponto de vista teológico é a negação de que Cristo, de que Yeshua é Deus. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Muitas denominações religiosas, protestantes, católicas, etc., muitos não compreendem essa questão da divindade ligada ao Yeshua. Isso é um problema muito grave, isso. Porque um texto como esse, né, é muito claro, não deixa margem para dúvida, de que Yeshua não era apenas um rabino judaico, não era apenas um bom judeu, não foi apenas um grande profeta, de acordo com os muçulmanos, né? Os muçulmanos aceitam, né, os ensinos de Yeshua, inclusive Jesus está presente no Alcorão, tem algumas passagens que ligam alguns textos, né, a Jesus, eles entendem perfeitamente. Agora, para eles, né, só Alá é Deus, e quem que é o profeta deles? Maomé. Jesus está talvez de uma outra hierarquia subalterna, compreendem? Então, olha a questão, ou seja, eles entendem Jesus, aceitam Jesus, ensinam sobre Jesus, estudam, leem sobre Jesus, mas não colocam Jesus no lugar devido que as Escrituras dá para Jesus. Eu ia falar nisso agora. A maioria dos judeus também não. Existe um segmento de judeus que até aceitam Jesus como judeu, exatamente. Alguns até aceitam, e é um ramo que tem uma quantidade até pequena de judeus, né? Só que Jesus como Salvador, como Filho do Deus, como Messias, como Hamashia, exatamente, eles aceitam como um bom judeu, assim, uma outra ramificação do judaísmo, né? Eles aceitam como mestre, como um grande ensinador, reconhecem que ele foi judeu, exatamente, é uma ramificação que contém poucos adeptos, né? Então, é muito complicado isso, e hoje isso gera uma confusão muito grande, e as pessoas não entendem isso, né? As Escrituras ensinam, né, que Jesus, ele é divino, ele é Deus. Mas como entender Deus o Pai, Deus o Filho? É muito difícil esse conceito, para nós, seres humanos muito limitados, é muito difícil entender, compreender esse conceito, é muito complicado. Mas quem sabe um dia nós entenderemos, né, como ele nos entende. Não é assim que o apóstolo Paulo disse, né? Hoje eu vejo como uma imagem meio que, né, apagada, meio borrada, mas quando vier o tempo, certo? Eu vou vê-lo, vou conhecê-lo, assim como eu sou conhecido. Aí você vê, mas poxa, como que o apóstolo Paulo fala sobre que ele se olhava no espelho e viu uma imagem muito apagada, muito deformada? É porque naquela época não existia espelho de vidro. O espelho que existia naquela época era um pedaço de metal que era bem polido. E quando dava para ver alguma coisa ali, você conseguia ver, né, a sua cara, o seu rosto, meio apagado, meio estranho assim, né? Mas chegará um dia que a gente vai ver Deus e vamos conhecer Deus como nós somos conhecidos por Ele. Já imaginou isso? E tudo isso graças a quem? Ao nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Ok? Uma segunda parte também que eu acho interessante, está no livro de Shemot. Viu como é que o hebraico é fácil de se estudar? Não é tão difícil, né? O interessante é você fazer as conexões corretas, né? Fazendo essas conexões, você começa a compreender que a Bíblia é uma só. E às vezes o que me espanta são denominações religiosas que querem cada vez mais ficar mais no Novo Testamento e esquecer o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento é coisa para judeu, é coisa que já não existe mais, é algo que já ficou no tempo, era algo lá para o deserto. E hoje você que utiliza os conhecimentos do Antigo Testamento é antiquado, você não está, né, nos tempos contemporâneos, enfim. Mas nós aqui estudamos a Bíblia como um todo, o Antigo e o Novo Testamento. Vamos então para esse texto em Shemot. Abra sua Bíblia
em Êxodo, vamos lá para Êxodo. Shemot, no capítulo 34. A gente vai ler o verso 29 e o verso 30. Esse aqui é um texto muito interessante, que aqui você vai perceber como que é importante o conhecimento do hebraico. E acho que eu disse na última vez que eu vim aqui, que inclusive eu fiz a leitura do Sefer, e falei com vocês, olha, sem os sinais maçoréticos, para mim é difícil. É difícil, se você não tem habilidade, não tem um costume de ler em hebraico, você se perde. Porque você não sabe se a sílaba tem um som de A, de E, de I, de O ou de U. E a gente vai ver isso nesse texto, e você vai ver que como esse pequeno detalhe deu um desdobramento importantíssimo, acho que eu posso dizer, no campo da filosofia, no campo da religiosidade, no campo da sociologia e o mais importante, que eu ainda não havia falado antes, no campo das artes. Tem um filósofo que diz, né, que a vida não basta sem a arte, né? Interessante, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre arte e você vai ver como que a influência de uma tradução talvez um pouco equivocada ou talvez até proposital gerou algo assim tão diferente no campo da arte. Vamos ler então? Shemot, no capítulo 34, versos 29 e 30. E aconteceu que, descendo Moshe do monte Sinai, e Moisés, Moshe trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moshe não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Grifa isso aí para mim, esse texto. Que a pele do seu rosto resplandecia. Ok. Depois que o Senhor falara com ele. Ou seja, só para contextualizar, ele subiu o monte Sinai, 40 dias, 40 noites, em contato com Deus, desceu com as tábuas dos mandamentos, e o seu rosto brilhava de tal maneira que refletia exatamente uma luz muito intensa, uma luz muito forte, uma glória muito grande, porque ele estava em contato com o Criador. Então ele desce e ainda permanece com aquela luz, né? Você imagina quanto tempo ele levou para subir, e agora ele estava descendo e aquela luz brilhando sobre ele, ou seja, a pele dele era como se fosse uma lâmpada fluorescente. Já imaginou isso? Às vezes a gente vê esses conceitos aqui, parece que isso está tão distante da gente, né? Você já imaginou se olhar para um ser humano e não conseguir ver nele pele, mas você vê uma luz muito intensa que você não consegue olhar para a pessoa? Que coisa, né? Talvez seja a mesma maneira pela qual Estevão ficou antes de ser apedrejado. Lembra daquele episódio? Que o rosto dele ficava brilhando e que muitas pessoas não conseguiam enxergar, não conseguiam vê-lo, e isso, alguns judeus ficaram com mais raiva ainda e quiseram apedrejá-lo. Talvez seja o mesmo episódio, não o mesmo episódio, mas a semelhança desses acontecimentos. Então, verso 30, olhando pois Arão e todos os filhos de Israel, Bnei Israel, para Moshe, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Olha, ele repete a mesma palavra, a pele do seu rosto resplandecia. Quando uma palavra repetida por mais de uma vez, é porque isso é algo importante e que tem que ser mencionado e não pode ser esquecido, né? Então, 2 vezes, então é porque é realmente importante. Agora, olha a reação das pessoas, ó. Eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Você já imaginou? Eu também teria medo. Uma pessoa que vem para você assim, como se fosse uma lâmpada incandescente. Já imaginou isso? Você não conseguia enxergar a pessoa, isso dá medo. E as pessoas já estavam naquele contexto, né? Deus já havia feito a aliança com o povo, o monte fumegou, raios, trovões, aquele espetáculo todo, o povo já estava morrendo de medo, e de repente desce Moshe, com aquela luz, né? Tiveram que cobri-lo, colocar um tecido no rosto dele, porque dado essa glória.
Agora, olha que interessante. Vamos para o hebraico tentar entender esse texto, que a pele do seu rosto brilhava. Olha que interessante. Começamos aqui, né, ó. Vaierri, 29, né? Vaierri, Beraharot, Moshe. Está aqui. Então a gente continua. Vamos aqui, ó. Aqui. Que, olha só. Que, Karem. Or. Que Karen a Or. Ou seja, que Karen ou Karam significa luz, resplandecer, né? E Or vem junto com resplandecer, porque Or é luz, né? Quando fala que Deus criou a luz, né? Deus criou Or. Então a gente tem aqui, ó, que, né? Que Or. Aqui, ó, que Karen, né? Or. E aí, a partir do verso 30, vai repetir novamente esse mesmo trecho, certo? Que Karen Or. Que Karen Or. Aí os tradutores, principalmente Jerônimo, quando foi traduzir a Bíblia do hebraico para o latim, que gerou a Vulgata Latina e outras versões mais, ele não traduziu, ou ele não leu com esses sinais maçoréticos, que são esses sinaizinhos aqui embaixo, ó. Ok? Ele não leu com isso. Por quê? Porque quando você lê aqui, ó, Karen, isso aqui é o Kof, com um Tzinho aqui, tá vendo? É um som de K. Esse aqui é o Resh, com um tracinho embaixo, é um Re. E esse aqui, ó, é o Nen, Karen. Ou seja, brilho, glória, uma luz muito grande. Entretanto, se você muda esse A, se você tira esse T aqui e coloca esse mesmo tracinho aqui embaixo, não fica Karem, fica Kerem. E o que significa Keren em hebraico? Chifre. Significa chifre. Então, olha que interessante. Se não tiver o sinal maçorético, quem não tem habilidade, né, quem não tem costume com a língua hebraica, pode traduzir como Karen, luz, ou como Keren, chifre. Está vendo a dificuldade? E na época não tinha esses sinais maçoréticos, era muito difícil. Os maçoretas vieram bem depois, os copistas, e introduziram esses sinais aqui, exatamente para facilitar a leitura. E o que isso aconteceu? Aconteceu que ficou conhecido que Moshe desceu do Monte Sinai, e ele não tinha um brilho, ele tinha o quê? Chifres. Na arte. Essa estátua se encontra na Basílica de San Pietro, em Roma. Essa estátua é muito interessante. Sabe quem esculpiu essa estátua? Michelangelo. E diz a história, como diz, né, as pessoas, reza a lenda, que ele estava construindo, e essa estátua foi tão perfeita, cheio de detalhes, que ele pegou o martelo que ele esculpia e bateu com força e disse: parla, né? Perché não parli? Por que não fala? De tão perfeito que era. Tão perfeito, parli. Por que não parli? Por que não fala? E olha que interessante, se você observar, essa estátua, ela está numa posição, o corpo está numa posição e a cabeça está torcida. Por conta de uma história muito interessante, mas hoje não dá tempo de contar, Michelangelo torceu o rosto daquela estátua. Como? Eu não sei. Porque isso é mármore, gente. Vocês já viram uma escultura de mármore? Eu não posso falar pedra, porque senão os meus professores de mineralogia vão me bater. Mas é uma rocha muito dura. Para ele ter girado essa cabeça para um determinado local por um motivo religioso, histórico, né? Foi muito grande, trabalho muito grande. E o chifre está lá.
Não, são dois aqui, ó. 1, 2. Tá vendo? 2 chifres. Ou seja, ele leu esse texto, leu a tradução, né? Leu o texto, leu a tradução e falou: então acho que é porque Moisés desceu com chifres e ele colocou chifre, né, na escultura. Se você for lá em Roma e visitar essa estátua, ela é enorme, tem mais de 2,5 metros, quase 3 metros de altura, ela é enorme, né? Então você vai ver esses chifres aqui, ó, de Moisés. E não para por aí. Tem um artista que eu achei muito interessante, que vale a pena a gente citar aqui, que ele disse que por que Moisés foi tão representado em todos os tempos. Olha o que ele diz sobre isso. Olha, Ernesto Fischer, no seu livro A Necessidade da Arte, capítulo 2, esta obra não só personificava o ideal do homem do Renascimento, a corporificação em pedra de uma nova personalidade consciente de si mesma, como também se apresentava como um repto para que a sociedade de então encarnasse esse ideal. No fundo, o mesmo desejo de Moisés ao trazer as tábuas da lei, que deveriam reformar a sociedade do seu tempo. As pessoas representavam Moisés porque isso trazia aquele senso de justiça, de homem reto, de ser um exemplo do ponto de vista moral e religioso para as pessoas da sociedade daquela época. Então foi um dos motivos que Michelangelo esculpiu, né? Ele acha que para ele Moisés é um exemplo, né, de pessoa. E é interessante que, sim senhor, pois é, não necessariamente, é porque isso, mas esse é um outro contexto, né? O que acontece? O motivo dele ter feito a escultura com chifres é porque a tradução, ao invés dele traduzir como Karen, foi traduzido como querem, e querem em hebraico é chifre, e não Karen, que era luz, resplandecência. Então daí por diante muitos escultores, muitos pintores, artistas passaram a fazer Moisés com chifres. E não parou por aí Michelangelo. Essa aqui de Michelangelo foi mais tardia. Olha que interessante essa daqui, ó. Esse aqui só tem um pedaço de chifre aqui de Moisés. Esse aqui está no Museu de Nova York, no Museu York, na Inglaterra. Essa escultura foi feita no século XII, 1150. Olha que interessante. Moisés com chifre. Essa outra pintura aqui, ó, o arbusto flamejante, também representa Moisés com um par de chifres, ó. Século XII também, né? Não para por aí, vamos mais avançando, retrocedendo no tempo, ó. Mais outra pintura da época latina de Moisés com chifres, recebendo as tábuas da lei. Interessante, né? E esse aqui está na biblioteca do Museu da França, e ela é do século XIII. Interessante. Olha essa aqui, ó, William de Basile, de 1250. Aqui o povo de Israel adorando o bezerro, no lado direito, ó, aqui. E aqui no lado esquerdo, Moisés descendo o monte com o par de chifres. Pessoal, século XIII, está falando de 1200 e alguma coisa. Olha a quantidade de tempo de lá para cá que Moisés ficou com chifres. Olha que loucura. É interessante. Tem mais aqui, tem mais, ó. Afresco de Andrea de Bonaiuto. Dois chifres, um par de chifres. Mas note que esse chifre aqui é um pouco diferente dos demais, né? Parece que é algo mais assim, né? Do tipo mais glorioso, algo dessa natureza, né? Aqui também, ó, a capela de Nova College, em Oxford, no ano de 1350. Aqui, ó, Moisés, também, ó, no Museu de Bury Bible, em Cambridge, do século XIV também. Moisés também na capela de Roslin, na Escócia. Olha que interessante, ó. Olha os chifres aqui também, mais uma vez, ó. Isso aqui
É no Museu de Dijon, na França. Acho que eu acabei passando aqui, deixa eu ver. Pois é, aqui, ó. Mais 2 chifres, ó. Exatamente. Para você ver como que a informação também vai mudando com o tempo. Aí o pessoal fala, não, o chifre não é daqui de trás, é da frente. Aí todo mundo começa a representar os chifres na frente. Aqui também, ó, Moisés recebe as tábuas da lei também com um par de chifres, ó. Tem mais, ó. Aqui sim, aqui na capela da Escócia, numa igreja, um chifre aqui, outro aqui atrás. Aqui Moisés e as 10 pragas, ó. Lá no Museu Britânico, também com um par de chifres. Olha que interessante. Já viram isso? Nunca vi Moisés com chifres. É a primeira vez. Estão percebendo como é que isso se arrastou ao longo da história? Eu não estou falando de 100 anos, gente. Eu estou falando de século XII, século XI, século XII, século XIII, XIV, XV. E ainda representavam o Moisés com chifres. E não para por aí, tem mais esse aqui, ó. Moisés na Catedral de São Salvador, Oviedo, na Espanha. Olha que interessante. E ainda fazem um chifre com um detalhezinho, né, com uma curvazinha, né? Ou seja, não, esse chifre aqui, esse aqui é mais interessante. É aquilo que eu expliquei. Eles colocaram o chifre porque eles confundiram uma palavra com outra no hebraico, né? Ao invés de ser luz, eles leram como chifre e colocaram um chifre nele. Sim. Olha, os maçoretas vieram um pouco tardio, por volta do século XV, século XIV a XVI, mais ou menos na Idade Média. Ou seja, século XII, já existia o Moisés com chifres. Olha que interessante. É verdade. É verdade. Querendo dar sentido, ao invés de simplesmente transcrever as palavras que eles não alcançaram o entendimento para o idioma nosso. É verdade. Então há muitos erros dentro das traduções por causa disso. É verdade. Falta de conhecimento. E tem um detalhe muito interessante, ó. Quando você vai aqui para Moisés, isso aqui é uma das pinturas contemporâneas mais famosas, é de Rembrandt, né? Mas olha, Rembrandt, ele fez essa pintura em 1659. 1659, século 17, é a pintura de Moisés com chifre mais recente que a gente tem, que nós temos. Agora você imagina, quantos séculos se passaram do século XII até o século XVII? Mais de 500 anos. E as pessoas, nessa tradição de Moisés desceu com chifres, Moisés desceu com chifres, entende? E isso é muito importante. Olha como que a tradução realmente errônea, né? E a tradução do ponto de vista assim, da tradição fazer mais parte ou ter mais importância do que as próprias escrituras. E realmente é isso, o antissemitismo também vem junto com essas tradições. Pois é um negócio muito complicado. E isso gera, na minha opinião, mais antissemitismo. Sabe? Mais antissemitismo. Então, ao invés de esclarecer um texto bíblico, né, acaba piorando a situação do ponto de vista interpretativo. Mas eu quero aproveitar o chifre de Moisés e trazer para o nosso contexto judaico. E aí você vai perceber que talvez essa tradução de chifre e Moisés com chifre
não seja tão ruim assim. Não, mas como que você vai fazer isso? Olha que interessante. O que vocês conseguem ver aqui? Lembra? Esse é o templo, né? Quer dizer, não é o templo de Jerusalém, não é o templo dos judeus, é o domo da rocha, né? Mas onde ficava o templo? Bom, aqui era todo o centro do sistema de adoração e de religião do povo judeu. E existia um determinado ponto, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, né? Nessa quina aqui, tá vendo? Essa quina, durante a invasão romana no ano 70, né? Essa quina caiu, ela foi destruída e ela está exatamente aqui, ó. Essa quina pertencia aqui de cima, era um pedaço do muro daqui que cercava o muro de arrimo do templo, né? Só que esse pedaço aqui de rocha, de muro, o original dele está preservado e está lá no Museu de Israel. O que está ali, lá no local, é uma cópia. E olha que interessante, quando você começa a checar o que está escrito, existe uma inscrição aqui, ó, ok? Em hebraico. E é justamente essa parte lá de cima. Isso é muito alto. Essas pedras, por exemplo, que estão aqui, ó, todas elas datam do ano 70, da invasão romana, e está lá até hoje. Isso foi escavado, né, etc. A arqueologia comprova isso. Então, olha que interessante. Aqui está escrito Lebeit Ha-Tekia. Isso te lembra alguma coisa? Tekia. Yom Tekiah. Dia do quê? De tocar trombeta. Dia de tocar trombeta. Hã? Muito bem. O trombeteiro, olha que legal, um trombeteiro especificamente designado para isso, ele deveria subir aqui em cima, nesse local que ele poderia ver o quê? O nascer do sol, né? O começo e o final do Shabat, o começo das manhãs, o começo do entardecer, né? Ele conseguia verificar ali também o início da lua nova, né? E em tempos determinados, ele deveria tocar o quê? O shofar. Então, quando a gente lê nessa pedra aqui, ó, Lebeit Ha-Tekia, ou seja, na casa ou a casa do trombeteiro. Era um local específico para quem tocava a trombeta. E o que era essa trombeta? É o shofar, que era o quê? Um chifre, não é isso? Ou não? Posso pegar aqui para mostrar para todos? Isso aqui é um shofar. Então, início do Shabat, né? O tocador tocava o shofar, né? No final do Shabat, tocava-se o shofar também. Durante o sacrifício da manhã, às 9 horas, tocava-se o shofar. No sacrifício das 3 horas da tarde, tocava-se o shofar também. E esse sacrifício é o tamid, que significa contínuo. Eram sacrifícios que não paravam nunca. Todo dia, às 9 e às 15 horas da tarde, tinha sacrifício. Para quê? Para que a salvação, para que a materialização da adoração do sacrifício, por meio do sacrifício, abrangesse pessoas que moravam fora de Israel e não tinham condições de oferecer sacrifícios. Para os mais pobres, para as viúvas que não tinham condição de deslocamento. Então esse sacrifício, Yeshua, né, Hashem, providenciou para que a salvação alcançasse outros mais longe. Então era obrigatório o toque do shofar. Tanto é verdade que existe uma festa chamada Festa das Trombetas, ou Festa do Shofar. Entende? Mas o que esse shofar significa? Você concorda que isso aqui é um chifre? Né? Isso aqui é um chifre. Mas um chifre, do ponto de vista hebraico, dentro do contexto bíblico, sabe o que significa? Poder. E onde tem chifres que significam poder? Vamos mostrar. Isso aqui é a rocha, uma foto que eu consegui tirar no Museu de Israel. Essa é a rocha, o pedaço daquela quina do muro, que muitos chamam de pináculo. Lembra que Yeshua foi levado no pináculo do templo?
era o ponto mais alto do templo, era ali, né? Interessante. E aqui realmente está escrito, ó, lebeit hatekiar. Lebeit hatekiar. Tem um lamed aqui a gente não sabe se é um rei ou se é um mem, né? Os tradutores não têm um consenso sobre isso, mas era um lugar específico do trombeteiro. Mas onde que a gente vê chifres, então, no contexto hebraico, que significa poder, que significa masculinidade, não do ponto de vista machista, mas uma masculinidade em termos de autoridade sobre um povo, autoridade sobre um reino, etc. Olha que interessante. No Mishkan. O Mishkan, quando foi construído o tabernáculo no deserto, e Deus habitaria no meio do seu povo, ele pediu que fosse construído esse tipo de tabernáculo móvel. E esse tabernáculo, ele existe, ele fica lá no deserto de Negev, em Israel. E ele foi construído com as mesmas dimensões do Mishkan, que está relatado na Bíblia, com todos os detalhes: largura, comprimento, o tipo de tecido, o número de bastões aqui para segurar esse tecido, a altura desse muro de tecido, todos os detalhes foi fielmente reproduzido aqui no deserto, né? Isso aqui foi uma foto até panorâmica, porque ele é muito grande, tinha que subir num lugar mais alto para você conseguir ver ele como um todo, né? Então olha que interessante, no Mishkan, o que nós temos? Consertar isso aqui. A gente vai falando, vai gesticulando e vai caindo. Ok. Bom, olha que interessante. Opa, já falamos de Moisés. Bom, olha que interessante. Quando Deus pediu que fosse construído, por exemplo, o altar de sacrifício, ele pediu que fosse colocado 4 chifres. Chifres é o que mesmo em hebraico? Querem, chifres. Mas para que colocar chifre ali? Lembra que chifre, no contexto hebraico, no contexto bíblico, judaico, significa poder, autoridade. Vocês já viram, principalmente agora que foi essa questão de época, né, de Copa do Mundo, vocês já viram que os holandeses têm um costume de colocar um capacete e colocar chifres. Isso vem dos vikings. Por que eles usavam chifres? Porque para eles adotavam o mesmo ponto de vista dos judeus. Significa o quê? Poder. E quanto maior o chifre, mais poder aquela pessoa tinha. No mundo oriental, isso também é verdade. Lembra do Japão feudal? Não existiam os samurais? Guerreiros que protegiam algumas províncias, alguns feudos. Muitos samurais usavam uns capacetes com máscaras feias assim e par de chifres. Para mostrar o quê? Autoridade, poder, masculinidade. Interessante. E olha que não para por aí. Não foi só o altar de sacrifício, não. Foi o altar de incenso. O altar de incenso. De acordo com o relato na Bíblia, o altar de incenso também tem 4 chifres, ok? Em cada uma das pontas, ó. Ali é colocado um incenso, né? E aquele incenso simbolizava o quê? A oração do povo, a oração dos santos. Mas também para tirar o cheiro de sangue que ficava ali dentro. Você já imaginou o fedor de sangue? Era um cheiro com ervas aromáticas para diminuir aquele cheiro forte, porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, lembra? Yom Kippur, né? Dia da expiação, ele tinha que ir lá uma vez por ano, pegar o sangue na vasilha com as mãos e borrifar justamente nessa cortina aqui, ó. Aqui, ó. Essa cortina separa o lugar santo, Kadosh, do lugar santíssimo, Kadosh, Kadoshim, onde ficava a arca da aliança. Então ele tinha que pegar aquele sangue numa vasilha de sacrifícios pelo povo e aspergir, borrifar. Molhava um pouquinho no sangue e borrifava. Imagina o cheiro ali, né? Então tinha que ser feito esse tipo de serviço, né? Então, chifre no contexto judaico também significa o quê? Poder, autoridade. Profecias de Daniel.
Já leram vocês as profecias de Daniel? Várias, né? Olha que interessante. Daniel, no capítulo 7, ele relata um monstro que tem o quê? 10 chifres. Mas, Gilberto, por que 10 chifres? Porque chifre, na mentalidade judaica, hebraica, era sinônimo de poder. Olha que interessante. Aqui, essa figura do meio é Daniel no capítulo 8. Ele teve essa visão do bode e do carneiro. Lembra disso? Representando a Grécia, né? Alexandre o Grande. Então ele retrata bode com chifres, carneiro com chifre. 2 reinos com muita autoridade, né? Com muito poder. E aqui do lado a gente tem, lá em Apocalipse 13, já no Novo Testamento, uma visão que João teve, muito parecida com as visões que Daniel teve, com relação a animais, uma besta que surgiu do mar, outra besta que surgiu da terra, né? E ele vê esses animais com chifres, ou seja, eram animais que representavam simbolicamente reinos que tinham poder, reinos com poder. Agora, é interessante que quando a gente lê os escritos de Daniel, na verdade, ele não entendeu a profecia, né? Que inclusive ele comenta, eu fiquei muito preocupado porque eu não entendi a profecia. Mas quando Deus mostra para Daniel essas imagens aqui, e quando Deus mostra para João essa imagem aqui, dentro do contexto hebraico, judaico, eles sabem que aquilo significava poder. O chifre representava poder. Então, do ponto de vista, né, de sincretismo, de tentar talvez conciliar o que foi mal traduzido, né, como querem, ao invés de Karen, talvez não tenha sido tão ruim, porque quando Moisés desce do Monte Sinai, ele desce com muito poder, ele desce com muita autoridade, representando o próprio Deus, com as tábuas da lei, ele desce representando o próprio Deus, e isso mostra a autoridade que ele tinha como líder escolhido pelo próprio Deus, é claro, do povo de Israel. Então talvez algo que fosse tão negativo, talvez no contexto judaico isso não fosse tão negativo. Entende essa possibilidade? É claro que talvez um erro de tradução como esse, as pessoas sem entender que chifre também significa poder e autoridade, e a gente entendendo agora do ponto de vista judaico que chifre também é poder, nós não teríamos problema em entender que houve um erro e que esse erro também pode ser traduzido como um chifre, como isso foi, né, feito, né, do ponto de vista de tradução. Então, por exemplo, a gente vê hoje, a gente tem uma compreensão mais completa, né, do Evangelho. Então, para nós hoje é perfeitamente entendível, né, que Moisés tivesse tanto poder, e realmente teve quando desceu, e que isso pode ser representado por chifres, né? Mas pensa na quantidade de pessoas que não fazem esse estudo contextualizado que a gente faz, de entender que um chifre significa poder no contexto judaico, significa poder também para outras civilizações, principalmente as civilizações orientais e também as europeias, como o caso dos vikings e também dos samurais japoneses, enfim, até os chineses também, né? De entendermos que um chifre como aquele é um instrumento do cotidiano do povo judeu. Você vai a Israel, sempre tem um judeu lá no muro tocando chofar. Ou seja, isso é parte da natureza, da cultura dos judeus. E que por mais que tenha sido traduzido talvez de uma maneira equivocada, ou talvez quem traduziu colocou chifres porque talvez realmente sabia que o chifre fazia parte também do contexto judaico, como poder, como glória, como autoridade, como símbolo de masculinidade, de superioridade. Mas o fato é, perceba como que o não estudo da cultura hebraica, do idioma hebraico, pode causar um transtorno enorme
do ponto de vista de interpretação de texto bíblico e pode distanciar as pessoas do próprio conhecimento bíblico autêntico. Uma coisa que normalmente eu comento em outras igrejas, eu falo isso também em outras igrejas que eu sou convidado a pregar, não existe, amigos, não existe, você também que nos assiste em casa, não existe Bíblia sem a cultura judaica. Não existe. Não existe estudo bíblico, você que está acompanhando esse vídeo, não existe a possibilidade de nós estudarmos a Bíblia do jeito correto, né? Dissecando a parte judaica, a cultura judaica, o contexto judaico, a mentalidade, a cultura, e posso dizer o modus operandi dos judeus daquela época. É impossível. Se você estuda desligado, desconectado das raízes judaicas, na minha opinião, esse texto aqui não faz o menor sentido. Não faz. Não faz. Então, o que nós buscamos aqui é estudo contextualizado das Sagradas Escrituras. E já que a gente está falando de arte, estamos falando de sociologia, filosofia, etc., achei interessante que, como que pode, né, mesmo depois de muitos anos do Holocausto, acharam essa foto é muito famosa, né? Só que há mais ou menos uma semana e meia, mais ou menos uns 10 dias, conseguiram descobrir quem é esse judeu, que ficou desde 1940 desconhecido do mundo. Chegaram à conclusão, os historiadores e alguns arqueólogos, que esse judeu aqui se trata do rabino Moshe Yitzhak Heiderman. O que aconteceu em 1940, em 31 de julho de 1940, em Olkusz, na Polônia? Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os soldados da SS invadiram, dominaram a Polônia, invadiram uma sinagoga judaica, colocaram todos os judeus para fora, bem na praça pública. Olha só o rosto dos alemães. É claro que aqui a gente não prega nenhum tipo de aversão, né, aos alemães, o objetivo não é esse, mas é para a gente perceber o verdadeiro comportamento de um judeu, né? Aí o que aconteceu? Os soldados alemães trouxeram todos os judeus aqui e executaram todos eles. E aí é claro que Moshe Yitzhak Heiderman, ele teve que de alguma maneira, né, fazer as orações por aqueles que partiram e também por ele que ia morrer também, né? Então ele volta na sinagoga, pega o seu talite, pega todos os seus tefilins e faz a última oração, o Kedushá. Foi a última oração que ele fez, o Kedushá. E às vezes a gente canta com alegria, etc., mas imagina nessa época. E por que eu estou dizendo isso? Qual é a conexão desse rabino com o que a gente aprendeu hoje? Porque não existe história de Bíblia, não existe história do povo de Deus sem judeu. Não existe, não existe. Você pode tentar fazer da forma que você quiser, mas não existe. Os judeus estão conectados em tudo aquilo que diz respeito à história desse mundo e também à história de Deus conosco. Não é verdade? E olha que interessante, ele colocou toda a sua vestimenta, ok? E o mais interessante, colocaram ele descalço, tiraram os sapatos dele, colocaram ele descalço. O seu dever de casa hoje vai ler a Paraxá de hoje, e você vai perceber que ali, quando um marido, um homem não quer cumprir um determinado mandamento para com a esposa do seu irmão, isso para a época existia, ela deveria levá-lo, né, até os anciãos, e os anciãos descalçariam o sapato dele, e a mulher tinha o direito de cuspir na cara dele. Sabe o que é isso? Desmoralização. Então, a história
tentou desmoralizar os judeus, os alemães tentaram, outros povos tentaram, mas Em Israel Hai. Então, a mensagem de hoje não pode ser diferente, né? Israel ainda continua de pé, nós continuamos de pé, e o estudo bíblico não pode continuar sem o contexto judaico, não pode. Nós não podemos parar de pregar isso, a gente não pode deixar de incentivar as outras pessoas, de estudar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, desconectadas do contexto judaico. Nós temos que incentivar isso. Sim, o conhecimento é poder. O meu povo perece por falta de conhecimento, e esse conhecimento não é um conhecimento apenas bíblico, é um conhecimento dentro do contexto judaico. Sim. Muito bem, eu agradeço a Deus todos os dias, agradeço a Hashem pela liberdade que nós ainda temos no nosso país, né? Mas quando você estuda as Escrituras, a gente começa a perceber que essa liberdade vai acabar, vai acabar, seremos perseguidos, haverá uma perseguição, e a Bíblia assim ensina, como nunca houve na história da terra. Então, se você acha que o que aconteceu com os alemães e os judeus foi muito, imagina o que há de vir. Já está assim, alguns países da América Latina já estão assim, né? O início do comunismo, etc. Exatamente. Espiritualmente. Por isso que, para encerrar, o meu apelo essa manhã é que a gente continue estudando a Bíblia à luz dos conceitos, dos costumes, do contexto e à luz do hebraico bíblico. E que, mesmo daqui a alguns tempos, né, a gente não sabe o dia de amanhã, que a gente possa encerrar a nossa história de modo parecido ou igual a esse judeu. Que Hashem nos abençoe. Sim? Sim, sim, todos sabemos, lembrando que Jesus era judeu, né? Então você imagina, não é verdade? Sempre será judeu. Amém. Vamos fazer uma oração? Posso fazer então? Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra mais uma vez com liberdade e sob a luz dos conhecimentos bíblicos judaicos. Agradecemos porque o Senhor nos tem abençoado muito, Senhor, com esses conhecimentos, com a Tua Palavra, com a Tua sabedoria e também com a Tua presença. Nos dê um sábado de paz, um sábado abençoado, que possamos sempre que possível ensinar aos demais aquilo que nós temos aprendido aqui, que na verdade nós temos aprendido do próprio Senhor. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panavelecha vihunecha, Issa Adonai panavelecha, veiasem lecha shalom. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o nosso rosto e nos dê a tua paz e um Shabbat Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.